Número 12. Isso, eu estava engolindo água. Falcão. O empresário, ex-empresário do Luva de Pedreiro? Não, isso aí é o Léo Dias. A gente tenta aqui trazer conteúdo e o Léo Dias fica fazendo fofoca e ganhando dinheiro com isso. Mas, falando do Porquê Valdemar 12, a gente vai começar falando da Premier League, que teve uma rodada quase completa. Desmembrada, Exato, né? porque a 7ª rodada foi adiada por causa da morte da rainha. E ela ainda tá usando formol. Ainda tá. O trabalho, a quantidade de formol que a coroa tinha britânica... de live hoje no TikTok de mais um velório. Cara, e ele fala assim, são 14 dias de velório e tal, mas porra, a Inglaterra é muito pequena, em 2 dias tu matava. Dá pra visitar, 80% da população dá pra ver a rainha ali. Nem todo mundo quer ver também. Mas acabou que a 7ª rodada foi adiada completamente. Essa é a 8ª rodada, mas faltaram 3 jogos, né? A gente ficou faltando Manchester United, Leeds, Chelsea e Liverpool, e Brighton e Crystal Palace. Mas a gente teve alguns resultados aí interessantes, né? Vamos começar pela ordem da rodada. A gente teve Aston Villa 1-0 no Southampton. O Nottingham Forest perde em casa de 3-2 pro Fulham, um jogo que ele começou ganhando. Eu achei que o Nottingham Forest ia ganhar. E aí o Fulham faz a virada. Uma virada rápida, tá, inclusive. Tava 1-0 até o início do segundo tempo. E aí o Fulham faz 3 gols rápido, né? E vira o jogo. Mas aí no finalzinho o Nottingham Forest ainda desconta. Mas Fulham que tá um time bem organizadinho, cara. E começou a titular com o Andreas Pereira e o William, que estavam recentemente aqui no Brasil. Ambos. Sim. E eles começaram a titular. O Andreas Pereira fazendo a função que o empresário dele falou que no Flamengo aí não era pra ele fazer, porque ele é o segundo volante pra saída de bola. E no Fulham ele tá jogando como meio armador, centralizado atrás do atacante. E o William na ponta direita. Então, esse empresário queria mais aparecer aqui no Brasil no Fulham. Cara, mas tem muito empresário que faz isso. Principalmente porque acho que o Brasil eu não vejo ele reclamando lá no Fulham, não. É porque ele não sabe falar inglês. Deve ser. E aí o Aston Villa, com a vitória em cima do Southampton, ele dá uma recuperada, dá um respiro, né? Que ele sai ali da zona que tava ali, perto da zona de rebaixamento, joga... Fica logo atrás do Southampton. Fica logo atrás do Southampton e joga, inclusive, o West Ham pra dentro que perdeu pro Everton, daqui a pouco a gente fala. Sim. E aí o... Manchester City 3-0 no Wolverhampton, que normal, né? Mais um dia na Terra da Rainha. O Newcastle empata... E mais um gol do Haaland. Não, esse homem fez 100 gols nos últimos 99 jogos dele. É um absurdo, e aí, o recorde da Premier League são 34 gols numa temporada só de um artilheiro. Quem foi? Não recordo. Então tudo bem. E só que eu queria dizer o seguinte. Vai ter um novo, né, recorde agora. Vai, com certeza. Eu acho que o Haaland vai bater esse recorde. Eu acho que não só na Premier League, como na Champions League também. Eu acho que ele vai engatar uma sequência aí na Champions League impressionante, cara. E o Nottingham Forest, que tinha começado bem, já tá ali de vice-lanterna. E agora, incrivelmente, o Leicester esse ano cai. Com certeza, tá com 1 ponto, cara. 1 ponto. O lanterna absoluto, o Leicester fez quantos jogos já? 7 jogos, 1 ponto. Um mísero empate só. 1 ponto. E o Leicester, se a gente for parar pra pensar, ainda tem jogadores daquele título, né? Tem. Mas ali foi... Assim, foi a parte da magia do futebol. Porque, sendo bem sincero, era um bom time aquele time do Leicester? Era. Mas saiu também quase todo mundo, né? Também, mas não era um time pra ser campeão de Premier League. Foram circunstâncias. Só pra gente ter uma noção, assim, daquele time, que eu vou lembrar aqui. O lateral direito era o Simpson, mas ele já era veterano, então ele meio que já tá parando, tá jogando até no Bristol City, se não me engano, da 2ª ou 3ª divisão da Inglaterra. E aí, ele tinha na zaga também um jogador que tá parando, é um jamaicano, Morgan, um zagueiro que também já tava final de carreira. Ele tinha também Kanté, que tá no Chelsea, Sim. Que inclusive quer renovar por 3 temporadas do Chelsea, que é 2, tá uma briga aí pra ver se renova ou não renova. Ele tinha Drinkwater, beba água. Por onde anda Drinkwater? O Drinkwater tá na 2ª divisão, só não tô lembrando do time que ele tá jogando. Mas foi um jogador que foi pro Chelsea logo depois, mas depois não teve a continuação. Outro que tá no Bristol City, inclusive, é o Nathan James também, que jogou bastante naquela temporada. Ele era meio que um reserva ali do Drinkwater, mas entrava em todos os jogos. E aí ele também tá jogando pra 2ª divisão, pra 3ª divisão, se eu não me engano. E aí depois vem o que? Okazaki, se eu não me engano, tinha um japonês que jogava no ataque. E o Ulloa também, que é o argentino que jogava no ataque também, junto com o Vardy lá. Então são 2 jogadores também já que tinham uma certa idade na época. Então acho que era o último ano para aqueles jogadores darem certo. E claro, o principal jogadores deles, que é o Vardy e o Mahrez. Do Vardy ainda tá, mas ele já tinha seus 30 e poucos anos. E o Mahrez
foi pro City, então é um time que totalmente desconfigurado, é outro time. Ele tem até bons nomes, assim, que eu gosto muito de destacar. Na zaga, e tem o Soyuncu, que é um turco, e tem o Ndidi também, que é um volante nigeriano que toda a Premier League quer, mas nunca sai do Leicester, né? Aí ele ainda trouxe do Manchester United o Daniel James, que era um moleque da base, mas eu acho que ele tem time pra sair dali, mas eu acho que esse ano ele não consegue. Acho que não, e também vai perder os bons jogadores que tem, né? Quando o time cai, aí vende pra tudo que é lugar. A gente tem também um empate do Newcastle com o Bournemouth em 1-1. Temos uma sapecada do Tottenham, justamente em cima do Leicester, com 3 gols do Son, foi hat-trick do Son, e um jogo que não parecia que ia ser essa goleada no primeiro tempo. Que foi o jogo 2-2, né? E aí, quando chega no segundo tempo, cara, aí o Tottenham desencanta, o Son metendo gol a rodo. Acho que o primeiro realmente jogo bom do Son essa temporada pra ele não tinha começado tão boa, né, que o Son, ele disputava ali com o Harry Kane. Você viu esse jogo, né? Sim. Richarlison fez gol? Não. É ruim. Mas o Son, ele tá porque antes o Harry Kane tava lá em cima, incontestável, e o Son, além da questão, eu acho que ele joga muita bola, ele tem um carisma, ele começou a disputar esse cargo de ídolo da torcida com o Kane. Só que esse início de temporada até aqui tava muito ruim pro Son, jogos apagadíssimos, sabe, sem aquela explosão dele que é marcante e tal, e aí ele mete 3 gols, acho que pode aumentar a confiança, e isso é bom pro Tottenham, né, ter um jogador dessa qualidade jogando bem. O Marcos Braz falou que ano que vem o Flamengo vai ter um jogador de renome mundial. Vem pro Flamengo, Son. Porra, ia dar bom. Porra, mas é foda também, se tu tem o Son e o Bruno Henrique, nenhuma defesa alcança, bicho. Vira disputa de 100 metros rasos. Bruno Henrique é o Rafael Leão melhorado do Milan. Tá, é um bom jogador. Pô, mas o Bruno Henrique tem uma arrancada que, meu Deus do céu. Botou os dois ali, meu irmão. Bota o Zayn Bolt no meio logo também pra ajudar. Não, é ruim. Tentou ser jogador de futebol. Tentou, horroroso. Desengonçado, pra caralho. Meu Deus do céu. Eu fico até triste em pensar que ele jogou alguns jogos e eu não fui jogador profissional. Sempre muito triste. Mas pode tentar ser velocista. Não, eu tenho um amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, mas se alguém dos meus amigos verem, é um que joga bola com a gente, vocês vão saber quem é. Ele tem poucos anos de idade ainda. Seus menos de 25. Tá jovem. Ele disse que ainda tem sonho de ser jogador de futebol. Mas ele é muito ruim. Mas aí, isso, você que tá assistindo a gente também deve conhecer, é quando esse cara bater uns 27, que aí ele já vai não ter mais esperança de jogar futebol profissionalmente, em algum momento, numa conversa, ele vai falar, porra, se não fosse o meu joelho... Porque sempre assim, né? Porra, aquela vez que eu bati o meu joelho, né? Aí é foda. O rompimento de ligamento me tirou do meu sonho de ser jogador de futebol. Eu já rompi o ligamento, mas não foi o ligamento que antes de eu romper ele, eu já não jogava futebol direito. Então eu não jogo essa desculpa aí, não. E aí a gente teve mais um show do menino Filho de Deus. Gabriel Jesus ligou pra mãe, mas dessa vez ele ligou para Vinícius Júnior porque ele bailou. Ele dançou depois do gol. Achei muito legal essa atitude dos jogadores brasileiros, né? Queria até puxar um pouquinho, porque a gente não comenta a Liga aqui, mas a gente teve o jogo que a gente já tinha comentado aqui de questão do Atlético de Madrid contra o Real Madrid, e que teve toda a questão polêmica do Koke, né, falar que ia ter confusão, que é uma idiotice, porque o próprio Griezmann do time dele dança, tem aquele outro português do Atlético também que dança quando faz gol, esqueci o nome dele, João alguma coisa. João Félix. Isso. E a questão entrou no... O cara falou hacer el mono, que quer dizer fazer patetice, fazer macaquice, e eu tive uma discussão com um amigo que é de família espanhola, que ele falou, gente, isso é tradução sensacionalista e tal. Eu falei, cara, tudo bem, que se fosse fazer patetice, mas uma coisa a Espanha não é que nem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele não tem, que nem no Brasil e na Europa, uma associação tão rápida da pessoa negra ao macaco. A Europa tem, tanto que quando os caras vão fazer protesto racista, eles jogam banana. Eles sabem que a palavra macaco na Espanha já aconteceu com o Daniel Alves, inclusive. Exatamente. Então, tipo, o cara foi numa TV nacional falar de um jogador negro brasileiro e usou um termo que ele não deveria ter usado, um homem adulto. Não foi uma criança, um adolescente na torcida no calor do momento usar uma expressão do dia a dia espanhol, ser confundido. E aí o que vai a torcida do Atlético de Madrid comprovando essa conotação, o que ela faz? Estão se reunindo ao redor do estádio, aí começa Vinícius é um mono, Vinícius é um mono. Ou seja, já tiraram do contexto da frase. E estavam xingando o Vinícius, ou seja, essa boa vontade que se teve, que eu vi muita gente, não, gente, é uma expressão normal, cai por terra quando você vê que sim.
E eu vi pouca gente também discutindo a xenofobia. Que o cara fala, vai dançar samba lá no sambódromo. Que é um desconhecimento absurdo. Mas o futebol, ele é incrível, né? Porque o Real Madrid vai lá no estádio do Atlético, faz 2-1, o primeiro gol do Rodrigo, os jogadores se juntam e dançam na beira do campo. E acaba o jogo, a gente acabou de ver um vídeo que os jogadores do Real Madrid se reúnem numa parte do gramado e começam a dançar. E vem o Ancelotti na direção deles, todo mundo achando que o Ancelotti ia chegar e falar, não, ei, para com isso daí, não sei o que. Ele chega e dança junto com os jogadores. Então o futebol, ele é incrível por isso, ele é um esporte diferente de todos os outros, justamente por essas nuances. Ele é diferente dos outros pros dois extremos, tanto pro ser muito bom, muito diferente, muito melhor que os outros esportes, também como ser lamentável, lastimável por situações como essas, né? Eu acho que tudo que tá ligado à paixão tem isso, né? É muito volátil. É tanto pro bem quanto pro mal. E o futebol, querendo ou não, ele é talvez uma das maiores paixões do mundo, cara. É uma linguagem que encanta o brasileiro, que encanta o europeu, que encanta o asiático. O norte-americano nem tanto, mas o norte-americano tá errado por padrão. Então, tipo, tudo que envolve a paixão, algo que transcende o ser humano, vai ser. Porque a gente tem pessoas ruins, a gente tem pessoas que são boas e aí cada um vai despertar esse lado. Eu sempre gosto de comparar a política com o futebol. O futebol, você pode ser apaixonado. Você pode escolher o seu time, vestir a camisa, torcer. Mas na política isso não existe. Ela não é assim, ela não é paixão. Ela é razão. É um jogo de razão. Tem que ser razão, né? Então... E o futebol é muito diferente, e assim, a pessoa fala, mas política virou futebol. Eu falei, nunca vai ser. Nunca vai ser. Você pode ser apaixonado na maneira como você se manifesta politicamente, o que é uma coisa. Mas tu vestir a camisa eternamente da mesma coisa é um pouco esquecer da razão. Sim. Na política. Vamos voltar. Deu uma volta bonita. Vamos voltar. Aqui. Sim. E aí o menino Jesus, né? Mas aí vamos lá agora acompanhar a tabela. Que alguns resultados aí foram importantes. A gente vê o Fulham na frente de Chelsea e Liverpool, né? Sim. O Fulham a gente tinha destacado aqui que começou uma temporada muito boa. E aí ele tá na frente de Chelsea e Liverpool. Ele acabou de vir da... Ele tem um jogo a mais que os dois, Championship, né? Ele acabou de vir da Championship, né? Da segunda divisão da Inglaterra. E aí eu acho que a gente também viu que o Bournemouth pegou um monte de goleada no começo. Mas tá ali em 12º também, né? E aí eu acho que eu gostaria de destacar o West Ham, que contratou o Paquetá agora, né? Que tá na zona também. Então, é um time que não é pra estar ali, mas eu acho que ele não conseguiu engatar ali bons jogos, fechar as contratações pra fazer um time mais competitivo. E o Nottingham Forest, a gente meio que o time que vem na Championship, a gente já fica esperando que ele vai brigar lá embaixo, né? Talvez não seja um time que caia, talvez, ainda tá muito no início, né? Se a gente for ver, ele tá com 4, mas ali até o 13º tá com 7. E os 3 que subiram foi o Nottingham Forest, o Bournemouth, que tava na segunda divisão, e o Fulham. E o que tá pior é o Nottingham Forest. Exatamente. Que é muito mais grande que eles dois. Sim, e lembrando, a gente não teve 3 jogos nessa rodada, e por conta disso, 3 grandes do Big Six estão com um jogo a menos, que é o Chelsea, o Liverpool e o United. O United ainda permanece no top 6 com esse resultado, né? Pode chegar até 15 pontos, dar uma subida boa, mas o United vai ser muito prejudicado por essa sequência de adiamentos da rodada, porque você teve a morte da rainha, teve esses jogos agora da 8ª rodada que foram adiados, você tem a Europa League, então em outubro, em média, o Manchester United vai fazer um jogo a cada 3 dias. Não acho que tenha um elenco tão variado a ponto de você tem conseguir... o Cristiano Ronaldo. Tem o Cristiano Ronaldo, que a posição dele é no banco, então ele vai ter que sair do banco mais vezes, o que pode custar um pouco pro United. Eu não cheguei a ver a tabela, então se tiver alguns jogos contra times mais lá embaixo da tabela, você pode poupar um pouco mais o time, porque na Europa League não dá pra poupar, né? Porque a gente sabe que é o único título continental que o Manchester disputa essa temporada e é importante pra poder voltar. E não vai ganhar. Não, acho difícil. Dá pra ganhar, mas acho difícil. E é isso no Campeonato Inglês, né? A gente não teve, tipo assim, todos os jogos, então acho que um dos jogos mais importantes que talvez a gente comentasse esse fim de semana era justamente Chelsea e Liverpool, né? Que era o clássico da rodada, também, que é o clássico da rodada. Os dois times estão querendo voltar a vencer no campeonato e voltar a brigar lá em cima, porque na última rodada o Chelsea empata, se eu não me engano, com o Newcastle, é isso não? A 7 foi adiada. Não, ele ganha do West Ham em casa, né? É porque ele ia jogar agora a 7ª
com o Fulham fora. Mas aí, tipo, o Liverpool e o Chelsea começaram muito mal, então eles tinham que... Eles vão tentar se recuperar, então acho que isso vai ser um jogaço. Vai ser um confronto agora, de força... Agora, cair no meio de rodadas de Champions League, um confronto desse vai ser... Nossa, é verdade, é verdade. E aí a gente passa pro Brasileirão. Brasileirão, Série A. Teve um jogaço sábado, né? 4h30 da tarde. Que o Galudo... Então, eu queria dizer isso aqui e eu já... Mais um golaço do Bissoli de pênalti, porque se ele fez 10 gols no Brasileirão, 11 foram de pênalti. Mas aí eu queria perguntar se tu concorda comigo, mas a grande decepção do ano até esse momento foi o Galo. Não foi, ele já é. Acho que ninguém decepcionou mais esse ano do que o Atlético Mineiro. Então, eu só acho que não, porque se o Flamengo perder as duas finais que ele tá disputando, ele pode... Pela chacota, pode dizer que é ele. Mas o Atlético foi um time extremamente dominante no ano passado. Um futebol difícil de ver, porque era um time que... Ele tinha elementos, eu comparo um pouco, não em qualidade, mas de imposição de força do Flamengo de 2019. Os times jogavam com o Galo com medo no ano passado. E esse ano, cara, foi assim, foi uma comédia de erros o Atlético Mineiro, assim. Traz o turco, aí fica um buchicho danado do será que ele joga? Aí o cara vai conseguindo, sabe, aquelas migalhinhas de ponto, conseguir um pontinho aqui, um pontinho ali, aquelas viradas muito boas, como contra o Fortaleza. Aí quando tem alguns resultados ruins aí que tava sendo contestado mesmo, conseguindo os 3 pontos a migalhas, é mandado embora, traz o Cuca de volta, levanta 1 milhão de perguntas de Cuca, se você voltou agora, por que você foi embora, sabe? Desorganizou todo o time, cai das principais competições, já se perdeu no Brasileiro, e agora, cara, vai com talvez Sul-Americana. Assim, eu acho que ele ainda vai classificar pra Libertadores ali, porque Atlético Paranaense ou Flamengo podem ser campeão da Libertadores. Abre uma vaga. Nesse momento já tá G7, né? Abre uma vaga. E aí também Corinthians e Flamengo disputam a Copa do Brasil e o campeão ou o vice, dependendo se o Flamengo for campeão da Libertadores ou não, também abre mais uma vaga. Então, tipo, o G4 pode virar G8. Na verdade, na Sul-Americana ainda o São Paulo pode ganhar, né? Mas o São Paulo tá brigando lá embaixo. Então, mas no atual contexto, né, já que o São Paulo tá mais embaixo na tabela, o G6 pode virar G9. Então, nessa o Atlético Mineiro pode se confiar de talvez ir pra uma Libertadores. Quem tá ali sonhando de novo, por talvez o segundo ano consecutivo numa Libertadores, é o América Mineiro. O América Mineiro ele faz uma campanha muito estável, cara. Só que é uma campanha estável que só o torcedor vai gostar, porque pra análise do futebol, você não analisa essa parte aqui, essa meiuca, principalmente quando é um time estável. Porque quando é aquela meiuca que o cara tá 5 pontos de rebaixamento e 5 pontos da Libertadores, fica, pô, esse time aqui pode fazer uma coisa. O América, ele faz uma campanha que eu digo até que é mais estável do que times que se propõem a isso, como o Red Bull Bragantino, por exemplo. Ele fica ali e a gente pode jogar desse jeito. Se sobrar, se tiver um vacilo, se aumentar a classificação, a gente entra numa Libertadores. Mas não é um time que vai se complicar para esse objetivo. Porque, vamos lá, a Sul-Americana, pro América Mineiro, também é uma boa competição. Também concordo, mas ele montou o time esse ano pra jogar Libertadores. Eu acho que é por isso que a campanha vem refletindo mas assim. Mas sem sacrificar o brasileiro também, que nem o Fortaleza fez. Que nem o Fortaleza fez, que nem o Ceará fez na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Né? Tanto que os dois, Fortaleza e Ceará, já estão ali perto da zona. Eu acho que o Ceará teve até aquele fator que a gente comenta também do futebol paraense, que aí enquanto o Fortaleza estava lá embaixo na tabela de classificação, ele estava sorrindo, aí o Fortaleza deu aquela arrancada, encostou, chegou a passar o Ceará. Tá na frente, inclusive. E aí ligou um alerta, entendeu? Mas eu acho que os feitos do América Mineiro são ainda mais impressionantes porque ele montou o time para Libertadores, como tu disse, mas não sacrificou o brasileiro, que é importante para esse tipo de campanha. É verdade. E por incrível que pareça, Botafogo fez um jogo bonito de ver. Contra o Curitiba. Mas foi bonito de ver. Foi bonito de ver. John Textor ficou feliz. Muitos lances de perigo dos dois lados. Agora, claramente, o Curitiba foi totalmente prejudicado nesse jogo. Foi porque, antes do jogo a ser alterado o placar, ele teve um lance que o Curitiba chegou na cara do gol e antes do jogador finalizar, o juiz para o jogo e marca impedimento. Não espera a análise do VAR, não espera nada, e o Curitiba tinha potencial chance de ter feito gol naquele lance. Então foi anulada a jogada antes e o jogador não estava impedido. Então o jogo era 0x0, podia ter sido outro jogo, né? O jogo podia ter mudado. Foi um lance importante do jogo.
Mas foi um jogo muito de ver. O Botafogo fez 2 gols, um com o melhor centroavante do Brasil, que os torcedores do Botafogo falam, que é o Tiquinho Soares, ele é o melhor centroavante do Brasil. Eu sempre defendo que ele é o segundo. E o outro foi do General Cuesta, de cabeça, que tá com cabelinho. Eu tenho um amigo meu que fala que zagueiro com cabelinho grande de tiara não dá certo. Será? Eu achei uma análise ousada aí. Eu não consigo pensar em alguém jogando. Isso foi ruim. Com tiara e cabelo grande. Mas quem é o zagueiro que tu lembra de cabelo grande? E tiara? Arão quando era zagueiro. Mas aí Arão, qualquer momento do Arão é horrível. Tem isso também. Mas eu não. Por exemplo, antes o Nesta e o Maldini eram cabeludos, mas não jogavam de tiara. O Maldini às vezes usava, não era tiara, era uma bandanazinha era uma aqui, bandana, assim, só para no cabelo não cair no olho. Não é também igual que hoje. retinha o suor, né, pra não ficar... E não é igual hoje que os jogadores que tem meio cabelo já metem uma tiara na cabeça. Pra dar desculpa da Tropa do Calvo. Não tenha vergonha de ser parte da Tropa do Calvo. Nós também somos gente. E aí depois do Botafogo Curitiba também teve no domingo de manhã, que é sempre aquele jogo que todo mundo você vê ressacado. Imagina acordar assim... 8 da manhã em Bragança Paulista, tomar um café, ir lá no Nabia Bichedi, ver Bragantino e Goiás 1-1. Foi um jogo bom, mas teve uma situação que a arbitragem... A gente vai falar muito de arbitragem nessa rodada aqui, infelizmente. Tá? Mas a arbitragem do jogo do Bragantino e Goiás fez uma coisa absurda. O Bragantino fez 1-0, o Goiás foi lá empatou de pênalti com o Pedro Raul. E o Pedro Raul, toda vez que faz gol, ele comemora fazendo assim, ó. Como se estivesse pegando na orelha. E ele comemora todos os gols do Brasileirão dele assim. E ontem, ele faz o gol e comemora assim, dando uma volta perto do... Porque ele tá dentro do campo, então ele tem que correr pra algum lugar pra comemorar. E o juiz dá cartão amarelo pra ele. Por essa situação, tira ele do próximo jogo, que é contra o Botafogo em casa. Putz. Que é tipo assim, briga direto ali com o Botafogo pra ver que fica ali por ali, então 3 pontos de vantagem, o famoso jogo de 6 pontos. Sim. Mas que não vale nada. Né, porque tá os dois no nono e 10º. Quer dizer, pro Goiás até vale porque faz ele se aproximar bem mais ali do G7 do G8. E o Goiás segue fazendo uma excelente campanha no segundo turno. E aí eu achei assim... O Pedro Raul fica desesperado com o árbitro na hora que ele sofre o cartão amarelo e ele falou assim, eu não posso comemorar. Mas então, o cara tá virando essa chatice, né? É um absurdo tu ver uma situação dessa no futebol brasileiro. O árbitro... essa semana a gente já viu uma discussão que o Neymar tinha que ele faz comemorado assim, e pegaram o cartão amarelo. Então... A gente vai ter mais discussão. A gente vai engessar o futebol brasileiro, né? Vai ser engessando. Eu acho que... E eu tô vendo até programas que eram mais amigáveis com a arbitragem, que nem, por exemplo, os programas da Sport TV, porque tem a central do apito, eu tenho uma muito boa pra gente reagir, uma reportagem que teve essa semana. Quero ver. Mais tarde. Daqui a pouco. Mas, por exemplo, esses programas que são mais amistosos já estão se tornando cada vez mais críticos. Porque tá chegando num nível insustentável. A gente vai comentar, infelizmente, na verdade, a gente vai comentar mais arbitragem aqui. E, cara, não se há um padrão de comportamento, de critério para se dar cartão, isso é perigoso, porque quando você tem critério, você tem segurança. Olha, eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que eu não posso fazer isso. Quando não se há um critério, vira terra de ninguém. E aí, ou você engessa os jogadores, ou você permite que jogadores mal intencionados possam agir nessas falhas. Eu sei que esse cara aqui, pequena faltinha, não vai matar. Era pra ele marcar depois de 3? Beleza, mas ele não vai marcar. Ou esse cara para muito o jogo, eu vou ficar cavando, entende? Então, você cria ali uma falta de ordem que vai culminar no que a gente viu no próximo jogo, que é o Fla-Flu, no jogo das 4 da tarde, domingo. Flamengo e Fluminense, 2 para o Fluminense, 1 para o Flamengo. Um jogo muito bom e que o Klaus decidiu estragar. Então, é um jogo que estava muito bom, clima de clássico, os dois times jogando, o Fluminense do Diniz jogando melhor do que ele jogou contra o Corinthians, lá na arena. O Flamengo pecou no começo, porque ele teve aquelas chances que o Fluminense sempre dá, né, que de entregar uma bola lá pela zaga e não fez o gol. Aquele toque de bola errado do Fluminense. E aí o João Gomes perdeu um gol. E o outro, não lembro, vou lembrar quem foi que perdeu o gol, se não me engano foi o Arrascaeta. Então... O Arrascaeta perdeu bastante gol, mas muito de cabeçada errada, né? Que não é tão assim, tipo, era na cara pra ele acertar. E aí, sabe? Tipo... Que deu uma dinâmica muito boa pro jogo, acho que o início do jogo foi muito bom. Aí só que o Klaus inventou no final do primeiro tempo uma situação... Então, eu não marcaria pênalti naquele lance. Do Santos. Acho que foi até mais falta do jogador do Fluminense que dá ali com o joelho na cabeça do Santos do que falta do Santos. O Santos não pode fazer... Primeiro que o jogador, ele bateu na bola e a bola foi pra trás. O próprio jogador do Fluminense, que é o Cano. E depois ele colide com o Santos.
Assim, se ele tivesse que marcar pênalti, ele tinha que marcar do Léo Duarte também, que eu não vi nada, que ele tentou só proteger o goleiro dele de segurar a bola. Sim. Enfim, aquele lance foi inventado, porque se aquilo foi pênalti, no Gabigol, antes desse lance, que foi uma chegada do Manuel, também era pra ter sido. Sim. Porque a intensidade do Cano no Santos foi gigantesca, e aí não podia reclamar de intensidade se no Manuel no Gabigol ele não marcou. E aí desse pênalti saiu o primeiro gol do Fluminense, que desequilibra a partida em favor do Fluminense, mas o segundo tempo volta também com a intensidade. O Flamengo. Aí o Fluminense cai naquilo que a gente fala dos times do Diniz, que é ele cansa. Essa intensidade cobra um preço que o elenco do Fluminense não tem pique por idade e por inexperiência, que ele é um time bem misturado de novatos com jogadores mais experientes. E o Flamengo cresce na partida. Né? E aí depois, numa sobra de bola, o Fluminense abre 2-0, o Flamengo segue perseguindo, faz 2-1, e a gente começa um clima que fica assim, depois que o Fluminense faz o segundo gol, você não escuta a torcida do Flamengo. Não escuta, você só escuta a torcida do Fluminense, cara, e cantando, e torcendo, e quando rola o gol, que eu não entendi que teve, o Bandeirinha não correu pro meio de campo, eu olhei... Ele achou que a bola poderia ter saído do Cebolinha, né? Cebolinha. Aí eu fiquei olhando, cara, não passa nem perto de sair. Aí a outra possibilidade aí, achou que poderia, o Everton Cebolinha tinha levantado o braço e ter batido no braço daí também. Só que eu não consegui ver tanto como que ele o Klaus percebeu nem isso. vai pro VAR, isso é avisar, não, gol regular e tal. E aí ele marca. E aí o que acontece? Óbvio que quando você tá ganhando 2-0 e a sua torcida tá incentivando, vem esse 2-1 e ainda tinha muito jogo, cria-se um clima ali do tipo de nervosismo. Do Fluminense fica nervoso, a torcida do Flamengo cresce, o time do Flamengo cresce. E aí o Klaus quis ser o protagonista da partida, que a gente tem uma jogada ali que o Marinho... E eu vou falar a minha visão, que o Marinho é empurrado inicialmente, ele toma uma trombada, ele empurra de volta o Felipe Melo, e aí vem 3 do Fluminense, e aí fica parecendo que foi mais incisivo do Manuel, empurrar o Marinho. E aí o Marinho faz aquele... especialidade dele, que é triplo mortal carpado. Mas eu acho que uma pessoa normal cairia naquele lance. Cairia, mas só que o Marinho cai até com vento. Isso é verdade. Bateu o vento, ele tá pulando e ele deu na canela. Mas eu vou te falar, eu acho por que exemplo, no máximo seria pra amarelo aquilo. Tudo ali, cara. começou, na verdade, com uma falta dura que ele fez no Ganso. Ele fez uma falta dura no Ganso, claro que o Ganso valorizou, porque ele deu uns tapas no chão, e o Marinho falou, porra, não tem necessidade desses tapas no chão. Aí ele foi reclamar com o Ganso, que gerou toda essa discussão. Agora, assim, primeiro que ele errou, que quem deu um empurrão mais incisivo foi o Felipe Melo. Sim. Né? Então quem era pra ser expulso era Felipe Melo e o Marinho. Não Manuel. Manuel. Embora eu não expulsaria o Marinho nesse lance. Eu não expulsaria. Eu acho que amarelo, beleza. Eu não acho que ele fez alguma coisa. Não, mas só que ele voltou. Tipo, ele fez a falta, o Ganso fez a questão, ele foi reclamar com o Ganso, os jogadores tiraram ele foi e empurrou mais incisivamente o Felipe Melo, e aí foi que os 3 jogadores do Fluminense vieram. Então, foi ação e reação. Então, se ele já fosse pegar o cartão amarelo pela falta, pelo empurrão, ele vai ter que ser expulso. Entendeu? Sim. E obviamente que o empurrão de volta foi bem incisivo, e claro que o Marinho deu uma de Daiane dos Santos e deu o famoso triplo mortal carpado de costa. Sim. Então, eu queria só que... Tem 2 jogadores do Flamengo que eles não gostam de jogar em pé. Que é Marinho e Gabigol. O que o Gabigol tenta cavar de pênalti, porque ele não faz gol mais normal, é um absurdo. Porque tocou nele e ele já tá se jogando. O lance do segundo tempo que o Manuel toca na costa dele, assim, ele se joga, é um absurdo. O cara não quer jogar futebol, irmão. E ele fica indignado com as situações. Eu falo, cara, a gente tem que ficar indignado com você, Gabigol. Sim. Porque você quer jogar, você quer pênalti, não quer jogar. Porque o que fica nítido, que ele tenta cavar a todo momento o pênalti. E faz o gol, pô. Tenta fazer o gol. Porque ele já tinha tentado, no meio da semana, também cavar um pênalti contra o São Paulo. Da semana passada. Dessa semana, né? No meio dessa semana que passou, da quarta-feira, ele tentou cavar um pênalti já contra o São Paulo, que o Arrascaeta deixa ele de cara pro gol. E ele tenta cavar um pênalti, ele finaliza, ele acha um absurdo, dá soco na grama. Eu falei, irmão, não foi porra nenhuma. Não... Olha, levanta e vai jogar. 98% dos lances no Gabigol não é falta. Sim. Ele se joga muito, cara. Ele não busca contato, ele não joga. E isso é meio pena, porque tem uma jogada que se ele disputasse, talvez ele pegasse a bola e conseguisse talvez fazer fizesse até o gol. Exato, isso. Mas, tipo, o problema é que virou uma grande batalha campal, né, o Maracanã nesse momento, porque a confusão do Marinho gera uma confusão geral dos jogadores. E aí você tem mais 2 lances que chamam a atenção. Um é do Felipe Melo com o Davi Luiz,
que os dois ficam se peitando, né? E todo mundo falando, que pegou nele, falando que nessa hora ninguém tapa a boca, né? Pra ver, que é o Davi Luiz falou, me peita pra você ver então, me peita pra você ver. E a outra é do Cebolinha com, eu esqueci o nome do jogador do Fluminense, que é o expulso. Craque Caio Paulista. Isso, Caio Paulista, que aí ele pega, segura o pescoço do Cebolinha, o Cebolinha dá aquele safanão de antebraço pra tirar, e aí o VAR chama, ele expulsa os dois. Eu acho muito engraçado que ele vai expulsar o Caio Paulista, tem outro jogador do Fluminense que tá na frente, ele acha que o Cláudio... Ele fala, eu não, sai ele de sai perto. correndo, cara, é muito, muito engraçado esse lance. E aí isso inevitavelmente deixa o jogo mais aberto, porque você tem buracos na formação das duas equipes, né? As duas com 2 jogadores a menos. O Flamengo ainda pressiona bastante. Perde um gol com o Vitor Hugo. Perde um gol com o Vitor Hugo. Eu acho que foi... Cara, sem sacanagem, o jogo foi paralisado com, tipo, 30 e pouco. Ele voltou, já tinha passado os 45 e o Klaus só me dá mais 10. É um absurdo, cara. Tipo, ele não queria mais apitar. Sabe qual é o absurdo pra finalizar esse jogo? O Klaus é o brasileiro que vai apitar a Copa do Mundo. E assim, pra arbitragem brasileira não passar vergonha, o Klaus tem que apitar, tipo, Japão e Gana. Não, ainda é um bom jogo. Não, mas é que o povo japonês é muito Tem cordial. que botar... Não tem que ser jogo com pressão em cima dele, porque o Klaus, quando ele é pressionado, cara, ele desmonta de uma maneira. Tem Se tu que vê jogo, ser um negócio assim meio absurdo. A Arábia... tem que ser jogo pacífico, sabe? Tipo, amigos do Zico e Arábia. Tem que ser assim, porque se chegar, cara, aqueles jogos... Lembra quando a Itália, a seleção da Itália, toda vez os caras vão pra cima do juiz? Se fosse isso, o Klaus já ia ficar... Não, eu podia deixar ele apitar um jogo. Catar e Equador, início da Copa, primeiro jogo, e tá bom. Bom, né? É bom, né? Acho que é uma boa o Klaus apitar o Aí ele rouba pra cá, pro time da casa. Sim, aí o time da casa ganha. Os catarianos ficam felizes, todo mundo sorri, tá tudo certo. certo. E é engraçado que, passando novamente pro brasileiro, a gente tem o São Paulo começando a se espertar, né? Porque ele também abriu muito mão do brasileiro pra competição sul-americana. Faz 2-0 no Ceará. O Ceará que tá ali flertando. O Ceará fez 1-0, o Ceará teve um jogador expulso logo depois, o Luiz Otávio, né? No primeiro tempo ainda. E aí o São Paulo teve o trabalho facilitado pro segundo tempo. Não, pô, jogar com outro time com jogador a menos é muita dificuldade. O Cuca já diria É isso. verdade, o Cuca falou que é muito mais difícil jogar com um a mais. E Fica aí a no lição. segundo tempo, no finalzinho do jogo, Igor Gomes é lançado, ajeita pro Bustos e mata o jogo. Assim, eu acho que o Igor Gomes não é ruim é o time do São Paulo. Eu acho que o time do São Paulo é ruim e o Igor Gomes é ruim. Não, eu acho que ele seria um bom reserva pro Flamengo. Eu sei, tu tem essa vontade. Eu tenho essa que ele vontade, seja. eu acho que no Flamengo ele... Pode ser. O Rodrigo Caio aí, um exemplo. Mas o Rodrigo Caio já não. O Rodrigo Caio era tipo assim, tem 10 toneladas de bosta, aí tem um diamante lá no meio, assim. Era o Rodrigo Caio no São Paulo. Sim. O Rodrigo Caio, inclusive, tá passando mais tempo no hospital do que o elenco de Grey's Anatomy. Pode ver, é o novo Valdívia. Valdívia jogava muita bola. E aí o América Mineiro pega o time B do Corinthians. O Corinthians Agora, tá eu não pensando entendi. na Copa. O Corinthians, pela primeira vez na história, o Brasileirão vai parar. Primeira vez na história, entre aspas, né? Já parou outros momentos, mas dos últimos anos, é a primeira vez que o Brasileirão vai parar com uma data FIFA. Certo. E o Corinthians bota time misto. Vitor Pereira, né? Vitor Pereira, ele eu acho ele um bom técnico, mas ele tem uns momentos meio professor Pardal que eu fico... E aí? E aí o América Mineiro consegue ganhar do Corinthians. Se eu não me engano, foi o gol dele. Dele? Deivinho. Ah! Se eu não me engano. Não, pô. Não. Ah, não, desculpa. Deivinho O Deivinho é Cuiabá, mas ele fez gol nessa rodada. Fez. Que, inclusive tem uma própria... Tem um lance pra comentar desse gol do Deivinho que eu achei engraçado. E aí o América Mineiro ganha do Corinthians em casa. Mantém essa campanha boa. Aí o Juventude chegou com uma lanterna na mão pro Fortaleza. Você não tá com saudade da lanterna? Aí o Fortaleza não tava muito afim, não. Mas aí empata em casa com o Fortaleza. Pra mim, o Juventude, assim, não é... Matematicamente é possível, óbvio. Então, faltam 11 jogos, são 33 pontos e ele poderia chegar a 60. Sim. Mas, digamos, se for botar os 45, né, que é o que todo mundo diz que livra, né? 45, 47 hoje em dia. O Juventude tem apenas 19 pontos. E tem que ganhar uns... Pra fazer 45, jogos. 7 jogos. 7 vezes 3, 21. 40 não, mas 10 jogos menos, 8 jogos. 9 jogos. 9 jogos. 8 jogos 27. e 2 empates.
27, a gente tinha que ganhar 8 jogos de 11. Então, tipo... Não dá, né? Não dá, ganhou 3 em 27. Não, Então não tem vai como. O ter Juventude tá virtualmente rebaixado. Eu, infelizmente, acho que o Atlético Goianiense também vai junto. O Atlético Goianiense entra naquilo que a gente falou. O Atlético Goianiense, no início, nem tanto, da Sul-Americana, acho que ele nem botou muita fé. Aí ele foi crescendo, e aí abriu mão do brasileiro. Só que ele começou a abrir mão do brasileiro tarde demais. Foi numa fase mais aguda do campeonato. E agora ele tem 22 pontos. Ele tá pelo menos 2 rodadas para sair da zona de rebaixamento. Então, assim, cara, é uma situação muito delicada. Jogar hoje contra o Inter, né? Sim, dentro de casa. Vai ter que dar vida. Eu acho que até é um jogo que passível de vitória para trás do Goianiense, porque o time do Inter não é um time que oferece muita coisa no sentido de atacar o adversário, né? Time do Mano Menezes. Então eu acho até que o Atlético Goianiense pode ter um viés positivo, mas mesmo assim, mesmo ele ganhando, ele não sai da vice-lanterna. Então eu acho que é muito difícil o Atlético Goianiense reverter, tipo, igual como a gente falou do Juventude. São 26 rodadas e 5 vitórias. Sim. O Atlético Goianiense. E tipo, a gente não pode imaginar que em 11 jogos restantes ele vai ganhar 8. Não tem como. Não tem. Eu acho que Atlético Goianiense e Juventude já estão. Cuiabá e Avaí, que são os outros dois, na zona de rebaixamento, tem mais chances, embora ainda esteja numa situação difícil. E até ali, na verdade, até o São Paulo, que é o 13º, se esperta. Sabe? Não vacila, não, que os caras vão querer fugir do rebaixamento. E, obviamente, eu não acho que o São Paulo vai cair. Não acho que... Infelizmente vai jogar a Série A ano que vem de novo. Mas eu acho que a situação mais periclitante mesmo está agora aí no Atlético Goianiense. São Paulo tem Juventude. uns pés de rato que eu não consigo esquecer aqui. Cara, mas o São Paulo é assim, cara. O São Paulo tem uns pés de rato que ele quer levar pra craque e a gente finge que acredita neles. E aí o São Paulino acredita nisso. Penúltimo jogo da rodada. Não, antepenúltimo. Sim. Palmeiras ganha do Santos de 1-0. Palmeiras E que tem um expulso logo no primeiro tempo. Impressionante e que foi o Danilo. Sim, e o Santos, cara. O Não Santos, conseguiu. Não conseguiu, mas ele pressiona bastante. O Santos, na sua limitação, seria um time um pouco mais ajeitado, mas, trocou de técnico, quase contratou técnico, não tem técnico, é clássico. Mas, assim, o Palmeiras está me demonstrando um nervosismo que não deveria ter com a vantagem que ele tem no campeonato. Pra mim, esse campeonato ninguém Não, tira acho do que Palmeiras. não é nervosismo, acho que é ansiedade. Pode ser, mas isso influencia porque, o Danilo é expulso de novo, de uma maneira idiota, no início do primeiro Mas tempo. eu vou te falar o que o Abel falou com relação ao Danilo. Ele falou que a culpa do Danilo estar nessa fase é da seleção brasileira ter convocado ele. Foi. Não é possível. Foi dito isso pelo Abel. Pô. Mas o Abel também, né? Ele fica gritando na cara do quarto árbitro, é expulso. Uma cena bem ridícula, inclusive, do Abel. Né? O Abel, que inclusive não gosta que seja questionado, né? Processou aí o Mauro César porque ele disse que o Abel tem uma visão de colonizador. E, assim, tem, né? O desrespeito do Abel com os árbitros brasileiros, e olha que a gente criticou bastante a arbitragem aqui, é um absurdo. É um absurdo. Eles merecem. Mas não Existe é uma cordialidade, existe um jeito de você fazer isso. Direitos e deveres, né? Exatamente. O que eu acho é que o Abel realmente está se achando o rei Você da tem cocada o aí. direito de reclamar, mas tem o dever de ser respeitoso. Com certeza. Uma coisa é você reclamar. E qual é o palanque maior que o Abel tem? É entrevista, cara. Entrevista depois do Abel vai ser repercutida nos programas de mesa redonda logo em seguida, vai ser repercutida nos programas matinais, nos programas da hora do almoço, do dia seguinte. E o que ele faz? Vai, grita com o quarto árbitro, sabe? Até a equipe dele vem puxar ele um pouquinho. E o que vai repercutir? Não vai repercutir a reclamação que ele tem com o árbitro, vai repetir a expulsão dele, que foi merecida. Ele foi muito desrespeitoso com o quarto árbitro. Então, assim, para alguém que acha que tá inventando a roda, ele comete umas burrices que eu não entendo. De verdade. Não acho ele um mau técnico, também tem muita gente que usa isso para atacar o trabalho dele. Eu não estou atacando aqui o trabalho dele. Estou falando de atitudes pessoais do Abel com a arbitragem. É um excelente técnico, o melhor trabalho que a gente tem em atividade hoje no Brasil. Mas ele precisa repensar essas coisas. E esse processo me faz pensar que, na verdade, ele acha que ele está certo 100% do tempo. E isso me deixa um pouco preocupado. De fato, o Abel é um excelente treinador. Sim, isso eu não acho tem que ele discussão. acho que ele nem... Eu queria entender só por que ele anda tão a pilha de nervos e tá com o campeonato na mão. Tipo, na verdade o campeonato já acabou, né? Não tem mais campeonato. Óbvio que o Palmeiras tá naquela pilha pra, tipo,
não acabou não, enquanto há chance de perder, a gente vai lutar. Mas é muito difícil, 27ª rodada. São acho que quantos? não vai. 10 pontos, 9 pontos? 9 pro Fluminense. São 9 pontos pro Fluminense. O Fluminense não tem nem time pra nessas próximas Podem ser 11 8 rodadas. se o Internacional ganhar hoje. O Fluminense e o Inter não tem nem time pra ir buscar o Palmeiras. Por mais que o Fluminense agora esteja focado no Brasileirão, mas ele tá focado na vice-liderança, porque eu acho que é muito difícil o Fluminense chegar próximo do Palmeiras. Até porque o caminho do Palmeiras daqui pro final do campeonato é um pouco mais fácil, assim. Eu acho que, se eu não me engano, A tabela foi mais complicada na primeira parte. ele né? ainda tem, óbvio, nessas 11 ainda tem Atlético Mineiro e Inter. Atlético mas- Mineiro pra mim já desistiu dessa competição. O Inter é chato porque No é Inter um vai time ser do- empate. Provavelmente. O jogo do Inter vai ser empate. Tipo assim, o Atlético Mineiro vai querer fazer um jogo bom contra o Palmeiras, mas... Enfim, até porque tem que buscar alguma coisa que ele tá procurando no campeonato que ele não encontrou o ano inteiro. E não vai encontrar, né, o Atlético Mineiro. E... Pra finalizar... Atlético Paranaense e Cuiabá. Tu tinha alguma coisa pra comentar, Então, né? que teve gol do menino Peraí, Davidson. foi 2x2. 2-2. O Atlético Paranaense fez 2x0. E o Cuiabá foi Foi buscar buscar o empate. E no último gol do empate foi do David. do Dave, que teve... Que eu não entendi por que ele fez assim. Eu Então- não quis comemorar. Eu queria entender. Cara, foi por causa do Filipão? Foi. Que foi? Aí, depois de não comemorar gol contra esse time, agora eu não Ex-treinador. comemoro contra esse técnico. Cara, o Davidson, ele é uma obra de arte, no pior e nos melhores dos sentidos, assim. Não, assim. eu acredito que normalmente seja no pior sentido. Mas, cara, assim, o Cuiabá, ele tá querendo ganhar o resto do Brasil no carisma. Porque tu tem o Davidson, tu tem o Valdívia Pouco Pica, André Balada, tu tem o Marca de Arroz do time do Cuiabá, tem um mascote muito doido. O Cuiabá quer ganhar a torcida no meme. E o Davidson não ajuda. Cara, ele faz assim, ninguém entendendo nada. Nem os torcedores. Nunca jogou no Atlético Paranaense. Os outros jogadores não entendendo. Ele E o Felipão assim, tipo, que porra esse moleque tá fazendo, cara? Não comemorar contra ex-treinador é foda, viu? Primeira vez que eu vejo isso. O Davidson é assim, cara. É o jeito dele. E aí, pra terminar a rodada do Brasileirão, a gente tem Atlético Goianiense e Inter. Inter hoje, né? É hoje de noite, lá Lá no- Antônio Ascioli. 8 horas da noite. É o jogo que eu vou ver. Ou segunda-feira, né? Segunda-feira eu vou ver, depois eu boto uma NFLzinha que vai até mais tarde. E NFL, isso é ruim, viu? É divertido, é divertido. E aí, antes da gente falar da Série C, eu queria comentar, porque tem a ver com o futebol brasileiro Diga. e futebol internacional, então vou pegar esse gancho aqui. Saiu uma entrevista essa semana comparando dois jogadores. Um do futebol brasileiro e um do futebol mundial, certo? Certo. A comparação era Renato Augusto e Kevin De Bruyne. Certo. E o nosso incrível jornalista, apresentador, barra alguma coisa que ele é que eu não sei, e ele é pago pra falar, Sim. ele simplesmente disse que no auge o Renato Augusto jogou mais que o Kevin De Bruyne, assinado Sormani. É assim, eu não sei que futebol que ele vê, eu não sei se ele vê Premier League, eu acho que até que ele comenta alguns jogos de Premier League. Pra ver o nível que caiu a ESPN, né? Esse eu acho que foi um dos mais absurdos. Eu ia fazer um vídeo no meio da semana, porque eu tinha visto essa Não, essa o Danilo reportagem. ficou indignadíssimo, cara. E aí eu... Sei lá, acabei esquecendo de fazer o vídeo na correria do dia a dia, né? E é um absurdo tamanho. Se o Renato Augusto fosse o De Bruyne, ele tinha feito aquele gol na Copa do Mundo e o Brasil não tinha sido eliminado pela Bélgica. Não, e sabe Porque o De Bruyne, inclusive, fez o gol. Mas o problema é que o Sormani joga uma dessa, primeiro pra ganhar clique, que é o que ele faz, mas, cara, ele diminui até o Renato Augusto com essa comparação. Não é que o Renato Augusto seja ruim, mas, cara, o De Bruyne é muito bom, maluco. Sabe? O De Bruyne, ele vai ser o melhor do mundo ou na próxima temporada ou nessa. Em algum momento ele merece ser o melhor do mundo. Coisa que o Renato Augusto... Enfim, se ele não merecer, digamos, esteja no top 3 em algum momento desses. O Renato Augusto não chegou nem perto de ser top 3 no mundo. Não, nunca chegou. Nem de ser indicado aos 10 melhores. E é isso que eu tô falando. Olha o nível de comparação que a gente tá fazendo. A gente tá diminuindo o Renato Augusto, tudo isso porque o Sormani quis exaltar ele com uma comparação absurda, cara. Sabe? Assim, ele tem alcance, sabe? Ele tem uma ferramenta muito grande que são os canais Disney, e ele me solta uma dessa. Sabe? Um cara é pago, o cara não é mal pago, é muito bem pago,
pra falar uma besteira dessa, cara. É um absurdo. E, assim, a carreira do Renato Augusto foi sair do Flamengo e ir pro Bayer Leverkusen. Ele se contundiu feio lá logo chegando, que foi um afundamento facial, inclusive. E aí ele ficou uns jogos sem jogar, depois voltou com medo, que não gostava de disputar a bola por cima, por conta dessa questão. Até hoje ele tem uma cicatriz assim, de afundamento craniano aqui assim na lateral do rosto. E aí, de lá, se eu não me engano, ele vem jogar no Corinthians. Do Corinthians ele vai pra China. Ou se ele vai pra China antes, eu não tô lembrado assim, a cronologia correta. Mas eu sei que foi Alemanha, China e Brasil. A gente sabe que não tem carreira de destaque que faça esse caminho. Assim, Sim. de destaque mundial que faça esse caminho. Normalmente é Brasil, Europa e destaque mundial. Sim. Então, assim, como tu falou, diminui o Renato Augusto, porque eu acho que, digamos assim, se o Renato Augusto hoje tá no Manchester City, ele joga no time do Manchester City. Não de titular, mas ele jogaria, ele faria parte do elenco. Sim. E quando entrasse, ia fazer bons jogos, porque ele é um excelente jogador. E como eu destaquei, ele eu já falei aqui várias vezes, eu sou fã um dos maiores fãs do Renato Augusto, do futebol do Renato Augusto. Eu já destaquei aqui. Então, ele como jogador queria muito no Remo. Eu acho que faria bem pro clube do Remo. É um sonho muito distante. E aí, ele é um dos melhores meios do Campeonato Brasileiro. Quando ele tá em campo, sempre ele vai ter alguma coisa. Nos últimos 2 jogos da Copa do Brasil, ele foi decisivo pro Corinthians em cima do Fluminense. Sim. Lá ele faz 1-0 lá no Maracanã. E também faz 1-0 aqui em Itaquera. Só que claramente, nitidamente, hoje ele não tem o pique de jogar o jogo inteiro, né? Então ele é sempre substituído. E eu, como muito fã do Renato Augusto, tipo assim, essa comparação, ela inexiste, ela não tem como ser feita. Também acho. E aí a gente vai finalizar hoje com O nosso Pai Sandrão, você que acompanha a gente aqui sabe que a gente fala do futebol paraense, somos de Belém do Pará, e comentamos na rodada passada que o Paysandu tinha ganhado uma sobrevida, mas que ainda dependia de certos resultados. No sábado, às 9 da noite, a gente se reuniu aqui para assistir esse jogo. O Paysandu enfrentou o ABC, que é o líder do grupo dele, e num futebolzinho horroroso, como é de Série C, mas a gente que vê Série C é porque é apaixonado por futebol é e a pelos única nossos coisa clubes. que explica. E por nossos clubes daqui de Belém. É muito difícil ver Série C, assim. A Série C, assim, a qualidade é bem complicada, assim. Os times não têm financeiro pra fazer times bons, os gramados são ruins. E a CBF tá cagando pra Série C, e faz os caras fazerem viagens absurdas e acaba, tipo... Por mais que agora nesse intervalo melhorou, porque foi um jogo por semana. Então, a pessoa treina e volta. Então... mas tu não usa estádios minimamente com estruturas, né? Mas foi bem emocionante ver a festa da torcida do ABC. Sim, que ele garante o acesso pra Série eu vi B, uma né? questão, teve uma problematização antes do jogo, que como sempre, a gente é muito ruim, os nossos clubes são totalmente mal estruturados. Sim. Mas a nossa mídia local, ela tenta ser pior que os clubes. Porque a mídia paraense tentou inventar uma história que o ABC já tinha feito oba-oba, que já tinha dito que vai ganhar e que ia subir em cima do Paysandu, pra gerar um certo conflito, para os jogadores irem puto e com sangue nos olhos. E a mídia de Natal simplesmente avisou que isso nunca existiu. Esse tipo de reportagem, esse tipo de fala nunca existiu de nenhum jogador, de nenhum membro da comissão do ABC. E foi totalmente inventado pela mídia paraense, para que o jogo tivesse um tom mais aguerrido. Uhum. Mas só que não teve esse tom aguerrido. O ABC saiu mais pro jogo, diferente do que ele fez aqui na Curuzu. E conseguiu fazer 1-0 no metade do segundo tempo, né? Sim. Com o jogador ex-clube do Remo, o Garré, que sempre jogou muito bem. Inclusive eu falei que ele era, na hora que ele ia entrar, eu falei que aí eu acho que ele vai dar uma dinâmica diferente pro meio campo do time do ABC, e foi realmente o que ele fez. Ele começa a jogada lá aqui na ponta direita, e foi uma coisa que eu também critico o DAZN. Ele tem os comentaristas e os narradores assim, que parece que eles não estão vendo o jogo. Porque o cara fala, no primeiro toque na bola do Garré faz o gol.
Sendo que ele que iniciou a jogada. Ele iniciou a jogada, né? Então, tipo, não foi o primeiro toque dele, tá bom? Ele iniciou a jogada aqui na ponta direita e finalizou com ela lá dentro da área, quase na pequena área. Então, o ABC faz 1-0, com um jogo feio de ver. Paysandu teve uma chance clara o jogo inteiro, que foi uma finalização pra fora de cabeça, já dentro da pequena área do Danley. Ele tinha tudo pra fazer o gol do empate ali no Paysandu, mas ele conseguiu cabecear pra fora. E o Paysandu faz 3 pontos, fica nos 3 pontos e é eliminado matematicamente da Série C. E eu acho que o ABC já tá na Série B. Matematicamente. E com a vitória do Vitória em cima do Figueirense, ele ainda vai ver a possibilidade de ir pra final ou não. Ele tem a possibilidade, e eu acho que esse resultado também do Vitória ganhar o Figueirense foi péssimo. Péssimo pro Paysandu, porque o Paysandu poderia tentar amenizar ganhando do Vitória diante da sua torcida, mas com esse resultado o Vitória tem chances reais de ir pra final, de ficar em primeiro do grupo. E você mantém o Figueirense vivo, que faz com que ele vá pra cima também do ABC. Então, assim, o Paysandu pode estar próximo, talvez até de ver uma vergonha diante da sua torcida se despedindo da Série C, o que pesa ainda mais. E vai ter que ouvir chacota do rival, porque a gente já tinha comentado aqui que os dois se puxam pra baixo. E pra teve torcedor, foguete, teve sim, que eu lembro, que teve bandeira. Teve gente na rede social, não vai subir ninguém, comemorando, assim. O torcedor fazer isso, aqui, tudo bem. Aqui, eu vou dar 2 informações pra vocês. Uma, a gente dá informações aqui. Sim. E segundo, somos os 2 torcedores do Clube do Remo. Sim. Embora achem que não. E na rede social a gente postou o vídeo da rodada passada dizendo que o Paysandu tinha ganhado uma sobrevida, que criou esperança ainda para tentar acesso. E na rede social a galera veio, vocês são tudo Paysandu, vão levar o farelo, não sei o quê. E não somos torcedores do Paysandu, a gente dá informação também. Sim. Além de opinião, a gente dá informação. Então, eu tinha dito que o Paysandu, quando terminou a primeira fase, que o Paysandu escolheu ficar no pior grupo. Sim. Porque ele pegou o Floresta dentro de casa com a questão do disputando o primeiro lugar com o Mirassol. E o outro grupo tá muito mais acessível, todo mundo muito mais parelho. Eu acho que ele caiu no grupo onde tem mais camisa e mais torcida. O ABC tem torcida, o Figueirense tem torcida, o Vitória tem torcida, tem história no Brasil, no futebol. Então o outro grupo tem Mirassol. Assim, é Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de São Paulo e Aparecidense. Ninguém ali tem camisa. Óbvio que o Mirassol formou um time muito bom. Óbvio que o Volta Redonda joga Carioca todo ano contra Flamengo, Botafogo, Fluminense. Mas pra você ver, o Botafogo é o último colocado. E hoje pode ser desclassificado. Dependendo do resultado de Botafogo e de Mirassol, por exemplo, se o Botafogo ganha, ele elimina de fato o Volta Redonda. Sim. Já que não fica sem chance de classificação para a Série B. E hoje o jogo é justamente esse, 8 horas da noite, lá no estádio Santa Cruz, Botafogo de São Paulo e Volta Redonda. Mirassol. E Mirassol. Então esse jogo pode... E ele perdeu agora nessa rodada, perdeu pro Aparecidense em casa, né? Aparecidense que... Enfim, não sei... De Aparecida? Deve ser de Aparecida. De Aparecida. Então, tipo... Ele escolheu ficar nesse grupo porque ele pegou o Floresta em casa, o Floresta brigando para não cair para a Série D, e ele empatou com o Floresta, né? Sim. Então, esse empate com o Floresta, ele basicamente jogou o Paysandu para esse grupo que eu tinha dito que era o grupo mais difícil. Mas aí todo mundo falou, não, mas o time do Figueirense é ruim, o time do ABC é ruim, a gente ganhou do Vitória lá, não sei o quê. Falei, gente, são time de camisa, é outra fase. Eu tinha dito que era um grupo mais difícil. Pô, e mesmo assim eu achava que o Paysandu ainda era mais time que eles. Mas eu acho que o Paysandu não conseguiu apresentar o futebol que ele apresentou na primeira fase do Brasileirão, nessa parte de quadrangular aqui final. Sim. E com isso, nós encerramos mais um Porquê Valdemar. Lembrando que se você quiser acompanhar todo o conteúdo que a gente faz, assina a gente aqui no YouTube para ter todo o podcast, toda segunda, toda sexta. Também sai cortes diários durante a semana. E segue a gente nas redes sociais que estão no link aqui embaixo, que ali, além dos cortes, a gente posta às vezes vídeos de opiniões, de coisas mais pontuais, de notícias. Tem muito conteúdo mesmo sobre esporte, sempre com muita informação e muita descontração também, né, Dudu? É sobre isso. É isso, é verdade. Então é isso e até a próxima. Até o 13.